Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graças ao Teu nome por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite de estarmos aqui neste local, neste lugar, para transmitirmos a Tua palavra. Senhor, abençoa os Teus servos, as Tuas servas que estão do outro lado, que por certo ouvirão esta palavra, que esta palavra ela venha produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados irmãos, nós queremos nesta noite trazer como leitura bíblica para a nossa meditação Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. É um texto bem conhecido dos irmãos. É um texto em que nos narra uma história muito linda e que, por certo, trará conforto ao coração dos irmãos. O texto sagrado diz bem assim, verso 17. Embora que a figueira não floresça, nem nas videiras haja fruto, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas e não haja vacas nos currais. Verso 18. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero trazer uma palavra do coração de Deus ao coração dos irmãos. É lógico que eu não vou falar dos momentos em que nós estamos vivenciando. Até mesmo porque o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele afirma que nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá, se não for com o consentimento do Senhor. Esta verdade, ela foi passada pelo Senhor para cada um de nós. E com base nesta verdade, nós temos a convicção de que o que nós estamos vivenciando hoje está escrito na Bíblia Sagrada. E nós glorificamos ao Senhor, por quê? Porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que nós estamos vivenciando é cumprimento da Bíblia Sagrada. Né? Você que é leitor da Bíblia Sagrada, você que conhece a palavra do Senhor, você sabe que isto é uma verdade. Tudo que nós estamos vivenciando hoje é cumprimento da palavra do Senhor. Então, o profeta Abacuque, ele foi um dos profetas que está relacionado entre os profetas menores. Não é? E ele vivenciou um momento de crise, ele vivenciou um momento de dificuldade, mas algo nos chama a atenção em Abacuque. Abacuque, ele manteve duas coisas interessantes que nos chamam a atenção em Abacuque. Foi ele preservar uma fé genuína no Senhor, e a segunda foi ele demonstrar que no momento de crise ele tinha forças, ele achou forças aonde, quem sabe, não tinha, para adorar ao Senhor. A parte B do texto, do verso 18, ela vai dizer: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, isto é uma prova de que Abacuque, ele adorou ao Senhor no momento de crises. Porque, na verdade, queridos, nós, como servos do Senhor, adoramos ao Senhor quando tudo está bem, maravilha, tá? Não está faltando nada, não tem ninguém enfermo, está tudo bem. Então, realmente é fácil de você adorar. Mas o Senhor, ele prova a nossa fé exatamente dentro da adversidade, dentro da luta, dentro da perseguição.
é que ele prova a nossa fé, a nossa conduta para com ele. Tá? Então, nesta noite eu quero trazer uma palavra e eu coloquei um tema nela. Adorando a Deus em tempos de crise. Adorando a Deus em tempos de crise. Usei esse texto básico, de Abacuque 3, 17 e 18, para iniciar a mensagem, e separei aqui algumas atitudes que precisamos tomar em tempos de crise. A primeira atitude que nós precisamos de tomar é exatamente demonstrar uma verdadeira adoração. Quando eu falo de adoração, eu me lembro do que Jesus falou para a mulher samaritana, no capítulo 4 e no versículo 24, quando ele diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, esta verdadeira adoração não é uma adoração assim, uma montagem, não é uma adoração como o profeta Isaías, lá ele já profetizava, quando ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Então, adorar ao Senhor em verdade, adorar ao Senhor em verdade, é adorar o Senhor independente daquilo que nós estamos vivenciando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja que estava lá em Éfeso, ele diz bem assim, no capítulo 10, que nós teríamos um tempo difícil, tá? Nós teríamos um tempo difícil. E esse tempo difícil, ele pode surgir a qualquer momento. E nós precisamos deixarmos preparados para nós suportarmos esse tempo difícil. Que, na verdade, nenhum de nós estamos isentos. Então, é neste momento de crise, é nesse momento de dificuldade, que nós adoramos ao Senhor. Tá? Nós temos, por exemplo, Jó. No capítulo 1 de Jó, nós vemos uma prova de uma adoração verdadeira. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que quando Jó recebe aquelas notícias que não foram uma notícia tão boa, né? Era notícia de morte, notícia de perca de bens materiais, e os melhores bens que ele tinha eram os seus filhos, e ele perdeu, ele foi notificado disso. A Bíblia Sagrada diz que ele abre a sua boca e diz bem assim, nu do ventre da minha mãe saiu, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó, ele está demonstrando exatamente a verdadeira adoração ao Senhor. Se nós formos mais um pouquinho adiante, nós vamos encontrar quando Jó, no capítulo 19 e no verso 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava demonstrando uma verdadeira adoração. Mesmo diante da circunstância que ele estava vivenciando, mas ele demonstra uma verdadeira adoração ao Senhor, em dizer, Senhor, eu sei, eu tenho a convicção que o meu Redentor, ele vai se levantar, tá? E Jó estava ali realmente adorando ao Senhor. E voltando a Abacuque, no verso 18, ele diz, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tá? A segunda atitude que nós precisamos de tomar em tempos de crise é exatamente manter a unidade com Cristo. Nós precisamos de manter a unidade com Cristo. No capítulo 15 de João e no verso 3, a Bíblia diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser. Então, quando a gente
em tempo de crise, nós precisamos de manter esta unidade com Cristo. A exemplo disso, no capítulo 17 de João, quando Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, ele diz assim: Senhor, não os peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então, ele estava pedindo ao Pai para que eles continuassem mantendo a unidade com Cristo. Paulo, quando estava já nos seus momentos finais da sua vida, ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós precisamos de manter esta unidade com Cristo. Tá? Ainda voltando ao capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus falou também para os seus discípulos, quando ele, na sua oração, ele diz: Pai, eu rogo por eles, para que sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Então, queridos, precisamos de tomar esta atitude, manter uma comunhão com Cristo, independente do que nós estamos vivenciando, nós precisamos de manter uma comunhão com Cristo. A terceira atitude que nós precisamos de tomar é exatamente manter a paz com Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, capítulo 14, o verso 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se atemorize o vosso coração. Então, nós precisamos de manter paz. Quando se fala de paz, se fala de tranquilidade, tá? Sabemos que tudo está acontecendo em volta de nós, mas o servo do Senhor, que tem a convicção do refrigério, desta paz na alma, desta paz no espírito, ele se mantém fiel, ele se mantém na posição que o Senhor quer. Evangelho de João 16:33, ele já nos faz uma advertência, tá? Ou nos prepara, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tá? Ele disse: eu quero que vocês tenham paz em mim. Não se preocupe, no mundo vocês vão ter aflição. E eu costumo sempre dizer, quando eu estou pregando, que é até bom que venham as aflições, tá? Porque Romanos capítulo 18, capítulo 8, o verso 18, vai dizer que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Então, mesmo que venha a aflição, mesmo que venha a tribulação, nós precisamos de manter esta paz que o Senhor oferece. O profeta Isaías, no capítulo 26, e no verso 26, ele vai dizer: tu conservarás em paz aquele cuja a mente está firme em ti, porque eles confiam em ti. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós temos, na verdade, paz. A quarta atitude que nós precisamos de tomar é exatamente manter os olhos na direção vertical. Manter os olhos na direção vertical. Olha, aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia vai dizer bem assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, nós precisamos de manter os nossos olhos fixos no Senhor, na posição vertical. Porque quando nós olhamos na posição horizontal, nós vamos ver tanta coisa, nós vamos ver tanta luta, nós vamos ver tanta batalha, a gente vai ver tantas as coisas que estão acontecendo. Mas quando a gente olha no sentido vertical, a gente vai ver o livramento do Senhor, a gente vai ver a vitória do Senhor, a gente vai ver tudo o que nos proporciona. No Salmo 121, o salmista Davi, ele diz: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Tá? Então é de lá, olhando para o monte, que vem o nosso socorro. É de lá que vem aquilo que nós precisamos. Então, mantenha o olhar na direção vertical. Nós temos aquela passagem de Pedro, quando ele, em alto mar, ele
vê Jesus andando sobre as águas e ele deseja ir ao encontro de Jesus, a ponto de Jesus dizer, vem Pedro, vem a mim. E Pedro foi. E o que nos chama a atenção é que enquanto Pedro ele andou na direção, olhando para Cristo, ele não fraquejou. Mas quando ele parou de olhar para Cristo, ele quase que naufragou. Então, nós precisamos de manter o nosso olhar na direção vertical. Tá? A quinta atitude que nós precisamos tomar é buscar ao Senhor para achá-lo. Jeremias 33:3, que é bem conhecido dos irmãos, o texto vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, isto aí é um texto que renova a nossa alma, que renova o nosso espírito. E no 29 também de Jeremias 12:13, ele vai dizer, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E buscar ao Senhor de todo o coração é confiar. Buscar ao Senhor de todo o coração é não temer. Buscar ao Senhor de todo o coração é ter prazer em estar servindo ao Senhor. Tá? Nós encontramos também em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E nós glorificamos ao Senhor porque nós ainda estamos tendo a oportunidade, mesmo nos nossos lares, mas nós estamos tendo a oportunidade de buscar ao Senhor, tá? de adorá-lo, de servi-lo com alegria. A sexta atitude que nós precisamos de tomar é exatamente esta aqui, manter a mão no arado. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, a Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do Senhor. Então, não é momento de nós tirarmos a mão do arado. Nós recebemos um chamado do Senhor. O primeiro chamado do Senhor foi para segui-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, versículo 28 em diante, vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, este primeiro chamado é o chamado para seguir a Cristo. Dentro desse chamado, nós também recebemos o segundo chamado, que é o chamado para fazer a sua obra. Tá? Nós temos no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo, no capítulo 16, a partir do versículo 15 em diante, quando o Senhor decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós estamos incumbidos desta responsabilidade, nós já estamos dentro do segundo chamado, que é o chamado de ir, de levar o Evangelho a toda criatura. Tá? E o apóstolo Paulo, quando ele chama o seu filho na fé, Timóteo, ele faz uma recomendação a Timóteo que serve para nós também. Tá? Primeiro, ele inicia trazendo a Timóteo assim, uma palavra de ânimo, quando ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E em seguida ele recomenda, e ele diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam também idôneos para ensinar aos homens. Agora, o que nos chamou a atenção foi exatamente o verso de número 5, quando Paulo diz assim, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, nós precisamos de manter a nossa mão no arado. Então, não é tempo de tirar a mão do arado. Em tempo de crise, é tempo de manter a mão no arado. E manter a mão no arado significa não mover-se da fé que você uma vez professou.
que você aceitou, que você confessou. Manter a mão no arado é isso. Manter a mão no arado significa também manter o seu olhar firme, tá? No alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Qual é o nosso alvo? Novo céu, nova terra. Esse é o nosso alvo. Então, manter a mão no arado significa tudo isso, tá? E manter a mão no arado significa você, nós, eu, perseverarmos. Perseverarmos naquilo que nós aprendemos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a igreja mãe, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia louvor. E no verso 47 vai dizer que louvando a Deus e caindo na graça de todo mundo, de todos os povos, todo dia o Senhor acrescentava o número de salvos, tá? E para nós encerrarmos, a última atitude que nós precisamos de tomar, a última atitude que nós precisamos de manter ela de pé é exatamente mantermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Quando o Senhor chamou Josué para dar continuidade, sequência ao ministério que parou em Moisés, o Senhor começa fortalecendo ele, o Senhor começa animando ele, dizendo a ele, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E eu até brinco quando eu estou pregando, eu costumo dizer que isso aí o Senhor estava assinando o diploma de Josué, mas não bastou por aí. Se nós formos para o verso 8 e 9, o Senhor vai trazer outra recomendação para ele. E vai dizer, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que possais fazer tudo quanto nela está escrito. E fazendo assim, prosperará o teu caminho e prudentemente te conduzirá por onde quer que andares. Esforça-te, tem bom ânimo. Então, querido, dentro dessas aflições, dentro desses conflitos que nós estamos vivendo, nós precisamos de manter uma vida pautada na palavra do Senhor. Exemplo, quando Jesus foi ao deserto, ele foi tentado pelo diabo. E diz a Bíblia Sagrada que ele venceu o diabo pela palavra. Nós vemos que o diabo, mesmo sem ter nada, mas ele fez algumas ofertas ao Senhor. E uma delas foi exatamente o pão. Quando ele desafia o Senhor, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porventura, será que o Senhor não tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Sim, ele tinha, na verdade. Mas ele responde, no verso 4, no capítulo 4 e no verso 4 de Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá? E quando eu deparo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Salomão vai dizer assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá? Então, o homem, ele precisa, independente de qualquer coisa, ele precisa de manter o temor ao Senhor e guardar os seus mandamentos. O salmista Davi, no Salmo 1, é um salmo bem conhecido dos irmãos, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o texto vai dizer, o verso 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esta é a atitude que nós precisamos de tomar diante das dificuldades que nós vivenciamos. Quando Paulo estava doutrinando o seu filho na fé, Timóteo,
na segunda carta, no capítulo 2 e no verso 15, ele diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tá? E o que é manejar a palavra da verdade? Manejar a palavra da verdade é ter conhecimento desta palavra, é se aprofundar nesta palavra, é viver esta palavra, é andar com esta palavra. Tá? O Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos por causa da palavra. Tá? E qualquer outra coisa que nós precisamos de adquirir para a nossa vida, nós temos que buscar na palavra. Isaías 34, 16, ele vai dizer assim, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, que você, neste tempo de crise, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivenciando, vamos manter a nossa vida pautada na palavra do Senhor. Tá? Estamos, na verdade, com muita saudade dos irmãos, de estarmos juntos, né? De darmos aquele abraço caloroso, né? Que foi o princípio da nossa fé. A gente já aprendeu a estar assim, juntos em comunhão, unidos, mas no sentido espiritual nós estamos unidos, nós estamos juntos, orando uns pelos outros. Né? A Bíblia recomenda isso, que nós devemos orar uns pelos outros, e é o que nós temos feito. E por certo, o Senhor, ele vai, em breve, ele vai nos dar uma resposta. Uma coisa certa queridos, uma coisa certa não foi em vão que o Senhor nos salvou. Não foi em vão que Jesus Cristo ofereceu a sua vida por nós. Não. Até mesmo porque no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, aí vem a promessa. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a igreja do Senhor, ela não tem que se preocupar com nada daqui não. A nossa preocupação não é nada. Aqui não. Nós temos que manter a nossa mente firme e saber que o Senhor nos fez uma promessa, que Ele vem nos buscar. Tá? E a Bíblia Sagrada diz em Hebreus 10, 37, porque por um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Deus abençoe a sua vida e seja abençoado em Cristo Jesus. Amém. Amado Deus, rendemos graça ao Teu nome, por este momento que nós passamos aqui meditando na Tua palavra. E por certo, esta palavra, ela vai trazer, Senhor, alegria a muitos corações. Nós te louvamos, agradecemos a Deus pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela sua família, pelos irmãos, pelas famílias que congregam ali, pelo nosso ministério Ebenezer, na pessoa do teu servo, pastor Marcos. Continua abençoando, derramando sobre ele a tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos em nome daquele que reina para todos sempre. Amém. O grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.